E a palavra que eu trouxe para os irmãos hoje à noite é um memorial. Há um memorial. Há um memorial da presença de Deus na sua vida, na sua casa. Josué capítulo 4, diz assim, Josué 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus, todo sono, toda apatia, vá embora. E que a tua palavra encontre lugar certo em cada coração, para a glória do teu nome. Amém. Um memorial. Deus dá ordem para que os filhos de Israel peguem pedras, uma para cada tribo. Os representantes das tribos deveriam pegar a sua pedra e carregá-la consigo até o lugar indicado. E ali eles ergueriam um memorial. Um memorial para marcar um lugar onde Deus havia visitado o povo, onde algo de Deus havia acontecido. As águas do rio Jordão foram abertas. E isso não deveria ser esquecido. Alguns domingos atrás eu li uma outra passagem com os irmãos, que eu gosto demais. Salmo 78, você pode abrir a sua Bíblia lá. Salmo 78. Diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Hoje, pela manhã, nós ouvimos os testemunhos do efeito da escola dominical na vida dos nossos irmãos. Uma das coisas que eu ouvi, e eu louvo a Deus por ter ouvido da boca da minha filha, foi: o mesmo Deus que agia lá no passado, age hoje. Ele não mudou. A palavra que Deus deu a Josué é para nós também. Qual foi a palavra que Deus deu a Josué? Não temas, nem te espantes. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo.
Nós trazemos os memoriais para não nos esquecermos. Eu olho para esse móvel aqui, para quem não conhece, deixa eu apresentar. Esses dois móveis aqui são os altares da igreja. Muitas igrejas já não têm mais altares. O que é um altar? É um lugar para você se ajoelhar. Certa vez alguém disse assim, mas ele está muito manchado, a gente podia dar uma lixada envernizada. E meu pai se manifestou dizendo, não, as manchas são das lágrimas. Elas devem ficar aí. História de pessoas quebrantadas aqui nesses altares. Eu digo para os irmãos, há muita história minha nessa igreja. Não só porque estou há 31 anos na igreja, mas eu fui criado aqui. E quando eu saí dessa igreja, alguém disse, eu acho que você nunca mais vai voltar. Eu era um jovem, estava a Débora aqui, o Roberto, naquele dia em que o Ágape cantou uma das músicas que eu mais gostava. Eu fiquei muito emocionado naquele dia, minha família já tinha ido embora, eu fiquei para trás, morando com o pastor Daniel Leite. E quando me despedi da igreja, alguém me disse, eu acho que você nunca mais volta aqui. Eu disse, eu não sei, Deus sabe. E fui para São Paulo estudar, me formei no seminário, me tornei pastor, fui auxiliar do meu pai lá em São Paulo, e para minha surpresa, recebo o convite para ser pastor aqui de Azaçu. Um dos 3 nomes que eles cogitavam à época. Irmã Alícia, provavelmente esteja nos assistindo pela internet, ela disse, conheci teu pai. E eu vi quando você brincava e corria na igreja como uma das crianças. Deus prepara lugares sagrados para nós. Lugares que guardamos com muito carinho na alma. Lugares onde Deus se revelou a cada um. Essa igreja é. Confesso que eu penso em derrubá-la. Mas recuo toda vez que eu penso nas histórias. É claro que a gente não deve ficar tão preso assim, mas há muita história aqui, não só minha. O nosso retiro de Serra Negra, o lugar onde eu me converti, onde Deus me encontrou, está tão mudado. Mas há uns recantos naquele retiro que eu guardo com um carinho imenso, das vezes que Deus falou comigo. Há memoriais, há pedras erigidas. Eu não sei quais são as que você tem na sua vida. Se você não as tem, deveria tê-las. Porque nós nos esquecemos tão facilmente. Outro dia estava lá em casa e me veio à mente uma música, não sei porquê, uma música que há muito tempo a gente não canta. Me veio à mente, até a pastora falou assim, uau, puxou do baú essa. E existem músicas também, que guardamos com carinho, não é verdade? Esse vestiário aqui hoje tem tanta coisa ali dentro, mas era um lugar secreto para mim. Havia um disco que eu ouvia. As pessoas podiam estar tão cansadas daquele disco, mas eu ouvia, porque as músicas falavam comigo.
Há uma outra salinha ali, né, Roberto? A nossa sala, a sala que a gente se perdia em orações. É fácil nós nos esquecermos. Às vezes pedimos bênçãos para Deus e Deus nos dá. E logo nos esquecemos da alegria de tê-las recebido, porque já estamos pedindo outras. E não guardamos o devido tempo de celebrar e erigir os altares. Temos passeado na palavra de Deus, lendo as histórias bíblicas. E a gente pensa assim que isso aqui é tão velho, tão antigo, coisas tão lá do passado. Eu compartilhava com meu sobrinho, Vinícius, do meu pai, 98 anos. E outro dia, até minha filha se assustou de pensar que ele estava na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial parece um negócio tão lá atrás, tão história, e de repente você está diante de uma pessoa que viveu aquilo. Não é tanto tempo assim, mas nós esquecemos. Nós vamos passear nas páginas da Bíblia, lendo essas histórias, e nós as colocamos tão distantes de nós. Tudo que Deus quer é que você entre em uma delas. Tudo que Deus quer é que você se torne parte de uma delas. A gente se menospreza, a gente se acha tão pequeno, tão insignificante, mas Deus conta com essa insignificância para que Ele seja tudo em nós. Deus não precisa dos seus talentos, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da sua capacidade. E se alguém já tem dito para você que você é uma pessoa especial, Deus também não precisa disso, de dizer para você que você é especial. Deus só precisa que você deixe Ele ser o seu Deus. Nós assistimos um filme lá em casa, que a gente gosta de assistir coisa que nos edifica, né? Eu recomendo a todos, a Emily passou aqui para os jovens da igreja, é um filme baseado em coisa real, chama Talento e Fé. E fala de um jovem atleta negro que se sentia menosprezado e pequeno e viveu naquela época da afronta e da divisão entre negros e brancos nos Estados Unidos. Ele não se sentia especial nem nada, até que chegou na universidade onde ele estava, um pastor, no filme lá eles colocam padre, mas quem vê o filme vê que não é padre, a tradução está errada. Chega lá um pastor, mas na realidade ele não é pastor, ele diz que ele é alguém que trabalha com atletas. E ele pede ao técnico que ele queria falar aos jogadores sobre Jesus. O técnico não gosta. E o filme vai se desenrolando, e é bom que você depois, se quiser assisti-lo, eu não vou contar o filme todo aqui, mas uma parte que é bem interessante, ele diz assim, isso é o que acontece quando Deus se manifesta. Houve algo grande ali, que mexeu com os jovens, e eles dizem que aquilo que aconteceu na década de 70 repercute até hoje na cidade. E aquele pregador disse,
Isso é o que acontece quando Deus se manifesta. Nós vivemos um tempo tão diferente com essa pandemia, essa coisa louca, um mundo cheio de medos, um mundo mascarado, um mundo em que as pessoas não podem se tocar. A repercussão disso nós só vamos ter daqui a alguns anos, de como isso vai funcionar na cabecinha das nossas crianças. Por que eu não posso abraçar? Por que eu não posso tocar? Por que eu não posso... Esse afastamento, a gente não sabe como é que vai ser isso. Mas nós vivemos um tempo histórico, irmãos. Mas não é por conta de algo diferente que está acontecendo que o tempo se torna histórico. Porque tem muita gente que vai passar esse tempo e não vai vai sequer perceber a história desse tempo. O que eu quero dizer é que você pode viver um tempo e fazer desse tempo história. Quando você deixa Deus se manifestar na sua vida. Eu não consigo ler a palavra de Deus, as histórias bíblicas, e isso não mexer comigo. Existe um versículo na Bíblia que diz que a natureza aguarda ansiosamente o quê? Não entendi. Ela espera o quê? A manifestação de quem? E quem são os filhos de Deus? Por que nós não nos manifestamos? Há uma expectativa a nosso respeito. Porque estamos tão cansados. Há tantas prioridades, há tantas coisas na frente, há tantas desculpas, há tantas coisas que dizemos, não, agora não dá, não, Deus vai entender, não, eu estou muito ocupado, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer aquilo, não sei o quê. Pastora Ana Paula pregou e teve uma repercussão boa a pregação dela, distrações, domingo passado ela pregou. Aí nós ouvimos a palavra, mas continuamos a nos distrair. A questão não é a forma como essa palavra mexe com você. A questão é o que você faz com ela. Se você não faz nada com essa palavra, ou com as palavras que você recebe, essa palavra foi estéril na sua vida. Alguma coisa tem que acontecer. Deus sacode o mundo para nós acordarmos. Mas os filhos de Deus ainda não se manifestam. Leia as histórias bíblicas como se fossem a sua história. Entre nelas. Entre no meio do povo. Levante o brado. Faça parte daquilo. Quem é você em cada história bíblica? Nós vamos continuar as leituras delas. Vamos falar dos juízes. Veremos a história de um homem que se sentia tão pequeno, Gideão. Mas veremos a história de um homem que sentia um gigante, Sansão. Passaremos pelos reis, Saul e Davi. Nós vamos estudar as histórias bíblicas. Mas que repercussão essas histórias terão em nós?
Eu gostaria que você saísse hoje da igreja mexido. Não é uma questão de ideias. Se você crê ou não crê em Deus, isso não faz diferença para Ele, mas faz diferença para você. Se você vem à igreja e você vem domingo após domingo e nada muda na sua vida, que raio de fé você está vivendo? De que vale isso aqui para você? Temos que ter um lugar de quebrantamento, temos que ter um acordar, temos que ter um momento de êxtase, temos que ter visões de Deus, temos que ter um agir na terra, porque é um povo vivo aqui, um povo que sente a presença dEle e o invoca, e faz a diferença. Renegue a apatia, enfrente a descrença, deixe arder no seu peito. Se você nunca sentiu isso, você não sabe o quanto é bom. Parece que o tempo para, que nada mais importa, só a presença bendita. Precisamos senti-la, precisamos discerni-la. A mão de Deus está pronta para agir. Deus continua escrevendo histórias. E Ele escreve histórias usando vidas. Mas quem são os que dizem sim? Quem são os filhos de Deus que se manifestam? Eu fiz isso uma vez na minha vida, mas eu confesso para os irmãos, a gente tem que repetir outras vezes. Eu lembro uma vez andando na rua, e eu abria os braços e falava em voz alta: Deus! Cadê Paulo? Cadê Pedro? Cadê Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Samuel? Cadê? Morreram. Quem o Senhor tem hoje? Escreva meu nome, Eduardo. Eu sou um dos discípulos de Jesus. Eu carrego essa chama no meu peito e eu quero anunciá-lo aonde eu estiver. Jesus precisa ser conhecido, e não por discurso, mas por impacto de vida. Que as pessoas possam conhecê-lo através de você. Que o Espírito Santo faça com você como fazia com os apóstolos em Atos, os impelia e os impedia. Vá por aqui, vá por ali. Dá a visão do homem macedônio. O Espírito Santo ia conduzindo. E no momento do desânimo de Paulo, Jesus se colocava do lado dele dizendo: coragem, coragem. Estes todos já passaram, hoje é a nossa vez. É o nosso dia, é o nosso tempo. Mas gastamos com tanta bobagem, com tantas distrações. O que você vai fazer com a palavra que você recebe? Alguns pensam que tem que fazer grandes coisas, como fez Martin Luther King. Uau! A história toda reverencia Martin Luther King. Você não precisa dos louvores dos homens. Apesar, o único louvor que Martin Luther King teve, assim, foi um tiro, né?
Mas nós precisamos de gente de Deus em todo lugar, fazendo efeito. Gente de Deus em todo lugar, fazendo efeito. Você não precisa aparecer. Ou, se Deus quiser que você apareça, Ele vai usar isso também. Mas que você seja um desses que continua a história. Reflita sobre isso esta semana. Reflita sobre isso esta semana. E aonde você estiver, que você manifeste a glória do seu Senhor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Apresenta a tua vida a Deus hoje à noite. Já oramos por cura, já oramos por emprego. Isso tudo precisamos, mas o mais importante, nós precisamos do poder de Deus em nós. Que essa semana você se levante como um representante do reino de Deus. Senhor amado, nós nos apresentamos a Ti como Tua igreja. Cantamos louvores, fazemos o culto, mas nós não somos chamados, sabemos, para ficarmos aqui dentro louvando e adorando, porque o Senhor nos lança sobre a face da terra para sermos sal e luz do mundo. Que salguemos a terra, que iluminemos com a glória de Cristo, porque filhos estão prestes a nascer, e a igreja precisa dar-lhes a luz. Senhor amado, que se multipliquem os teus filhos nesses dias tão adversos, que proclamemos as verdades do reino e que sejamos todos cheios com o teu Espírito. Santo Espírito de Deus, importuna-nos, mexe conosco, não nos deixe em paz, até que busquemos a fonte das águas, até que sejamos revigorados na Tua presença, até que se cumpre aquilo que está em Efésios, desperta, ó Tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Que sejamos iluminados e brilhemos com a glória deste que nos iluminou. Liberta-nos, ó Deus, de ideias erradas, liberta-nos da preguiça, da apatia, das distrações, e que o nosso coração tenha sede da Tua presença, e Te encontremos ao longo de todos os nossos dias. É o que Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: nada acontece sem comprometimento. Nada acontece sem comprometimento. Aqueles que estudam para passar em concursos, se não se comprometem, não vão passar. Aquele que quer emagrecer e não se compromete com isso, não vai emagrecer.
aquele que quer adquirir uma condição física invejável, um preparo excelente para competir, etc. e tal, não vai conseguir se não se comprometer. Queremos tanto, mas não nos comprometemos. Somos capazes de investir nos nossos filhos, somos capazes de investir nos nossos prazeres, nos nossos deleites, mas não investimos na nossa vida espiritual o suficiente. Eu não digo fazer ofertas, eu digo investimento de tempo, de consagração, de leitura da palavra, de levar a sério. Nenhuma menina quer um rapaz para se casar se ele não se compromete, não é verdade? E nem um rapaz quer uma moça séria para se casar, uma mulher que não se comprometa com ele. Nós assumimos compromisso, colocamos aliança para dizer é sério. Comprometa-se com Deus, comprometa-se com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com a palavra de Deus, comprometa-se em oração. Então, antes de sair da igreja hoje, firme o seu compromisso. Diga para você mesmo qual atitude você vai ter sobre essa palavra, senão nada vai acontecer. Você tem que dizer, você tem que se comprometer. Vocês brincam comigo, porque eu sempre lanço essa palavra, né? Coloca data nisso. Ah, pastor, qualquer dia a gente vai fazer um jantar lá em casa. Qualquer dia, dia nenhum. Coloca data nisso. Da mesma forma, coloca data. Diga para você, comprometa-se. Firma um propósito. Você vai colher os frutos disso. Deus seja louvado.